Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós falaremos sobre leis de variação aplicada aos ventiladores industriais. Essas leis das máquinas de fluxo são aplicadas, como o próprio nome já diz, a qualquer máquina de fluxo, a bombas centrífugas, mas nesse caso aqui nós vamos aplicá-las e estudar a importância e a variação desses parâmetros nos ventiladores industriais. Então as leis das máquinas de fluxo, elas relacionam alguns parâmetros com determinadas características e verifica a influência da variação desses parâmetros sobre os outros parâmetros. Nesse caso, então, nós estamos relacionando aqui vazão, pressão e potência com rotação e diâmetro. É importante destacar que todos esses parâmetros são diretos, ou seja, vazão, pressão e potência são diretamente proporcionais à variação da rotação e do diâmetro. Assim, à medida que nós aumentamos a rotação, a gente aumenta a vazão, aumenta a potência, aumenta a pressão e aumenta a potência. Se nós reduzimos a rotação e mantemos todos os outros parâmetros constantes, existe a redução da vazão, da pressão e da potência. Importante destacar também que a proporção da mudança é diferente. Então vejam só que a rotação ela é diretamente proporcional e na mesma proporção. Então se a gente dobra a rotação, a gente vai dobrar a vazão. Na pressão, a proporção é ao quadrado. Então se a gente dobra a rotação, nós vamos quadruplicar a pressão. E no caso da rotação em relação à potência, existe uma proporção aqui elevada ao cubo. Então, se a gente dobra a rotação, a gente vai multiplicar por 8, nesse caso especificamente, a potência e assim por diante. Então, a gente pode, numa máquina de fluxo, variar a rotação. Um outro parâmetro é o diâmetro. Vejam só que da mesma forma, sempre que a gente aumenta o diâmetro, a gente vai estar aumentando cada uma dessas grandezas. Mas, de novo, as proporções são distintas. Em relação à vazão, o diâmetro aumenta ao cubo, numa proporção ao cubo, a pressão aumenta numa proporção ao quadrado e a potência aumenta na proporção elevada à quinta potência. E vale destacar o terceiro aspecto, é a variação da massa específica, ou também aqui chamada por esse autor de densidade do gás ou do fluido de trabalho. Vejam que a vazão não é afetada pela variação de densidade. Isso pode causar uma certa estranheza no primeiro momento, mas é fácil de explicar, porque esse tipo de máquina é uma máquina volumétrica, ou seja, o espaço compreendido entre as pás do rotor ali e a carcaça, ela é constante, não varia. Então, ainda que a massa específica varie, o volume deslocado ele é constante. Lembrando que essa vazão é vazão volumétrica. É óbvio que se nós temos uma vazão volumétrica fixa e nós alteramos a massa específica do fluido, a vazão mássica ela vai alterar. À medida que a gente reduz a massa específica, nós estamos reduzindo a vazão mássica. À medida que a gente aumenta a massa específica, nós estamos aumentando a vazão mássica. Mas aqui é vazão volumétrica. Por isso, então, essa grandeza não é afetada pela variação da massa específica ou da densidade do fluido. Mas isso não é verdadeiro para pressão e potência, porque a gente vai ter mais massa envolvida, então mais energia vai ter de ser gasta para realizar aquele escoamento. Então, no caso, tanto no caso da pressão quanto no caso da potência, a proporção também é direta, ou seja, e é linear. Então, se a gente dobra a massa específica do fluido, a gente vai dobrar a pressão estática e mantendo todos os parâmetros constantes, os demais parâmetros. E se a gente dobra a potência, a gente dobra a massa específica, a gente também vai dobrar a potência consumida. Então, potência, pressão e vazão são influenciados pela rotação e pelo diâmetro, e potência e pressão são influenciados também pela variação da massa específica do fluido. Antes de nós avaliarmos a variação de cada parâmetro daquele, rotação, diâmetro e massa específica, numa curva
de desempenho, é importante nós relembrarmos o conceito de curva do sistema. No eixo horizontal nós temos a vazão, no eixo vertical nós temos a pressão. Mas o sistema, então a curva do sistema vai ser desenhada da mesma forma que a curva do ventilador. Porém, o que nós estamos vendo aqui é a pressão ou a energia que seria necessária para aquele escoamento acontecer naquela vazão. Então isso aqui é uma característica do sistema. É como se fosse a perda de carga que nós vimos lá quando estudamos bombas centrífugas. Então é a pressão que o fluido tem que ter para escoar ao longo de todo aquele sistema, a quantidade de energia que tem que ser adicionada a ele para ele escoar naquele sistema com as válvulas do jeito que são, com as curvas naquele comprimento. Se a gente faz alterações no sistema, por exemplo, se a gente fecha uma válvula, a gente traz essa curva para cá. Se a gente aumenta o diâmetro, por exemplo, nós estamos diminuindo, alterando uma propriedade do sistema. Nesse caso a gente vai diminuir as perdas de carga, então a gente vai tender a trazer essa curva para baixo. Então a curva do sistema é a característica do sistema e a partir dela, com o cruzamento dela, a interseção dela com a curva do equipamento, a gente acha o ponto de operação das máquinas de fluxo. Então, revisado o conceito de curva dos sistemas, vamos avaliar a variação de cada parâmetro visto no slide anterior sobre a curva do ventilador. A primeira variação, então, é a variação de rotação. A gente vai manter tanto o diâmetro quanto a massa específica constantes. Aqui, então, a gente tem a curva do sistema. E aqui a gente tem a pressão a uma rotação 1, a rotação inicial. Então, vejam que a curva do sistema, a curva do ventilador, desculpa, com a curva do sistema, nos dá o ponto de operação. Agora, se a gente aumenta a rotação, a gente vai potencializar a pressão e a vazão e automaticamente aumentar também o consumo, a potência consumida. Aqui está em termos apenas qualitativos, sem números, mas depois nós vamos fazer um exercício para verificar que isso de fato acontece. Então, se a gente aumenta a rotação de uma mesma máquina, a gente está falando do mesmo equipamento, o mesmo rotor, a mesma máquina, a gente simplesmente aumenta a rotação, então a gente teria uma nova curva característica do ventilador, que seria essa aqui, ó, curva de pressão a rotação 2, e a interseção da curva do sistema com essa nova curva vai nos dar o novo ponto de operação. Aqui só para a gente ter um exemplo com números, para sair um pouquinho do qualitativo e vir para o quantitativo, vamos adotar aqui uma vazão inicial de 500 metros cúbicos por hora, naquela mesma curva já vista no vídeo anterior. E aqui nós estamos a uma rotação de 2000 RPM. Vejam aqui, 2000 RPM. E nós temos aqui então uma rotação de 500 metros cúbicos por hora e uma pressão total de aproximadamente 30 milímetros de coluna d'água. Se agora, ao invés de trabalharmos com 2000 RPM, trabalharmos com 4000 RPM, é aquela condição que nós dissemos de dobrar a rotação. Então, pelo que nós vimos pelas leis de variação, a vazão deveria ser dobrada. Então, vejam só, nesse ponto aqui, detalhe, né? Por que é esse ponto? Porque a gente sempre, essas leis consideram que a eficiência é mantida. Então, se aqui nós tínhamos uma eficiência de 58%, nós temos que encontrar a rotação, essa nova rotação, interceptando a linha da mesma eficiência energética. Então, os mesmos 58%, nós vamos obter 1000 metros cúbicos por hora, que era exatamente o que era esperado, o dobro de 500. Em termos de pressão, nós vamos encontrar aqui 120, né, 110, 100, 110, 120, que é exatamente 4 vezes a pressão anterior. E a potência nós podemos verificar aqui, a potência anterior era para 2000 RPM 0,1 CV e para 4000 RPM vai dar aqui 0,8, que vejam só, 0,5, 6, 7, 8. Então 0,8 em relação a 0,1 é exatamente a proporção de 8, que é 2 ao cubo, seguindo então a lei de variação. A alteração do diâmetro do rotor vai afetar tanto a vazão, quanto a pressão, quanto a potência. Então esse gráfico aqui
ele é qualitativo também, então é só para a gente ter uma visão do que pode acontecer sem ter os números exatamente, que é difícil a gente ter essas curvas para mais de um rotor, o normal é a gente ter para mais de uma rotação, mas basicamente o que vai acontecer seria isso. Nós temos aqui a curva para o primeiro rotor, então nós temos para essa rotação, para essa vazão, nós teríamos aqui essa pressão. Aumentando o diâmetro, a gente vai ter uma nova curva de rotor e uma nova vazão, porque vejam que tanto a vazão quanto a pressão, elas são afetadas pela variação do diâmetro. Então, quanto maior o diâmetro, maior a vazão, maior a pressão estática, mas o que a gente não consegue ver aqui, mas conseguimos calcular pela relação, pela lei de variação, maior potência consumida e bastante, vejam só, elevada à quinta potência. E finalmente, alteração na massa específica. Aqui a gente tem a linha tracejada aqui são as curvas do ventilador, então é essa curva aqui e essa curva aqui, ou seja, são as curvas de pressão. Aqui nós temos a vazão e linha cheia nós temos a curva do sistema. Vejam só que nesse caso houve uma redução da massa específica, que é o que normalmente ocorre, porque o padrão é que a massa específica, as curvas sejam levantadas para uma temperatura de 20 graus, que é uma temperatura relativamente baixa, se a gente pensar em termos de processos industriais e até mesmo do ambiente industrial. Então, normalmente nós teremos temperaturas mais elevadas e automaticamente uma massa específica menor. Então, uma massa específica menor, a gente tem uma curva do sistema mais abaixo aqui, porque nós vamos ter menos massa envolvida no sistema. Então vejam o que acontece, a gente vai ter para a massa específica de temperatura 20 graus, a gente vai ter essa curva aqui do ventilador e essa curva do sistema. Vejam aqui que nós temos esse nível aqui de pressão. Mantendo a vazão volumétrica, vejam só, a vazão volumétrica não se altera, o que vai se alterar é a vazão mássica, mas nesse caso então aqui isso fica transparente para nós. Com a massa específica menor, devido à sua maior temperatura, nesse caso aqui um chute, né, só 116 graus, a gente tem essa nova curva aqui e automaticamente para essa mesma vazão, a gente também no ventilador, ele vai ter essa nova curva, a gente tem esse novo ponto de operação para essa mesma vazão. Então, em linhas gerais, qual a conclusão que a gente pode tirar dessa figura? Se a gente tem um fluido aquecido acima da temperatura de referência, que é 20 graus Celsius, a gente muda a característica do ventilador e para obter a mesma vazão, nós conseguiríamos obter uma pressão estática menor do que aquela se nós trabalhássemos com a temperatura de referência, que é de 20 graus. Então ele consegue executar o mesmo escoamento, promover a mesma vazão, porém com uma pressão estática menor. Então vazão se mantém constante, a pressão, nesse caso aqui, como a gente está reduzindo, a pressão estática vai reduzir, e a potência consumida, nesse caso aqui também, ela vai reduzir. A explicação é como se fosse, pudesse dizer que o gás está mais leve, então ele gasta menos energia, ele vai ter de colocar menos energia naquele gás, que é a expressão ali da pressão estática, variar menos essa pressão, para que o fluido escoe, porque ele está, entre aspas, mais leve, em função da sua menor massa específica. Com esse slide, então, eu finalizo essa aula em que falamos sobre as leis de variação das máquinas de fluxo aplicada aos ventiladores industriais de forma bem específica, variando a rotação, o diâmetro e a massa específica e verificando a influência dessas variações sobre a vazão, a pressão estática e a potência consumida. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.